Eu gostaria de apresentar um panorama geral da palavra de Deus para vocês. Um panorama geral de toda a história de Israel. Venha comigo. Vem as eras presentes, que vai de 4004 a 1689 a.C. Ela abrange um período de 2315 anos, da criação até a morte de José no Egito. Depois vem, em 1445 a.C., a saída do Egito, a peregrinação dos israelitas, onde Moisés escreveu o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Ensinou sobre a criação e o início da humanidade. Em 1405 a.C. veio a conquista de Canaã, porém não destruíram todos os povos e se aliançaram aos gibeonitas, cederam aos seus ídolos e rituais. Em 1445 a.C. veio o período dos juízes, cada um fazia o que achava mais certo. É o período em que Ruth morreu. Havia um ciclo vicioso. O povo caía em pecado, então vinha consequências, outros povos o subjugavam, Deus levantava um juiz, o povo se arrependia, mas na falta deste juiz, o povo caía novamente. Em 1050, veio o reinado de Saul por 40 anos, e o profeta contemporâneo é o profeta Samuel. Em 1010 a.C., o reinado de Davi, também por 40 anos, e o profeta contemporâneo foi o profeta Natã. Em 970 a.C. veio o reinado de Salomão, também por 40 anos. E ali foi feita a construção do templo de Salomão. Depois vem o período de 930 a.C., que foi um período em que veio o reinado de Roboão, filho de Salomão. Ele reinou em seu lugar de forma insensata, ouvindo seus amigos que sugeriram que ele aumentasse os tributos do povo. Onde o povo se revoltou e, indignados, o povo se dividiu em dois. Então o povo se dividiu entre Reino do Sul, composta pelas tribos de Benjamim e de Judá, e o Reino do Norte, compostas pelas outras 10 tribos que não aceitaram as imposições de Roboão. A sede do Reino do Sul era Jerusalém. Ele manteve o nome de Judá e durou em média de 250 anos antes de serem dominados. E a sede do Reino do Norte era Samaria, que conservou para si o nome de Israel. No reino dividido, vemos aqui os reis e os profetas contemporâneos. Em 930, veio no Reino do Sul Roboão, discrepância da quantidade de reis maus em detrimento da quantidade de reis bons. Veio Roboão, que reinou junto com seu filho Abias. E depois Asa, que reinou junto com seu filho Josafá. E o profeta contemporâneo era o profeta Azarias. Depois veio Jeorão, Acasias, e o profeta contemporâneo, o profeta Abadias. Já no Reino do Norte, só teve reis maus: Jeroboão, Nadab, Baasa, Ilá, Zinri, Onri, Acabe, Acasias, Jorão. E aqui os profetas contemporâneos: profeta Aías, profeta Elias, profeta Eliseu. Aí em 841 a.C., no Reino do Sul, Atalha, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. No rei Ezequias houve um avivamento, houve um arrependimento nacional em Israel. E por conta disso, o Reino do Sul durou mais tempo do que o Reino do Norte. E os profetas contemporâneos foi o profeta Joel, profeta Isaías e Miqueias. E já no Reino do Norte, veio Jeú, Jeoacás, Jeoá, Jeroboão, Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías, Peca e Oséias, todos reis maus. E os profetas contemporâneos foi o profeta Eliseu, o profeta Jonas, o profeta Amós e o profeta Oséias. Depois disso, o Reino do Norte, ele foi cativo pelos assírios. Judá foi poupado, permaneceu como reino único por mais de 100 anos, por causa do avivamento de Ezequias. Depois veio mais 2 reis maus, Manassés e Amon, um rei bom, Josias, e mais um rei mau, Jeoacás. E os profetas contemporâneos foi Naum, Jeremias, Sofonias, Abacuque e Daniel. Depois veio também Joaquim e Zedequias. E o profeta contemporâneo, Ezequiel também. A partir de então, Israel foi começando a ser levado cativo pelos impérios mundiais que reinaram naquela época. Em 612 a.C. veio a Assíria. Foi o período em que Daniel ele teve as suas visões. Os assírios eles foram conhecidos por dizimar e destruir nações. Os povos que sobravam eram tirados da sua pátria para serem governados, a fim de quebrar o seu nacionalismo e manter a paz para evitar rebeliões. Seu povo eram os caldeus. Em 606, a Babilônia vence os assírios. E Judá também é levada cativa pela Babilônia. E o exílio dura 70 anos. Leva o primeiro grupo de judeus para o cativeiro, que durou até 536 a.C.
e vence a Síria. Esses 70 anos foram anos de disciplina por parte de Deus, pela quebra dos seus preceitos, fruto da desobediência dos judeus contra a palavra do Senhor, que dizia que a cada 7 anos Deus havia determinado a observância de um ano sabático, que era quando um ano a terra deveria descansar, e seria observada a cada 7 anos. O resultado foi que Deus mesmo fez a terra descansar, mantendo os maus inquilinos fora dela durante 70 anos, que é o total de anos sabáticos ocorridos nesse espaço de tempo. Está lá em Levíticos 26, do 34 ao 38. O cativeiro foi o remédio que Deus usou para curar de uma vez por todas o seu povo da idolatria, que nunca mais teve esse problema. Em 597 a.C., houve a levada de uma segunda leva de cativos pela Babilônia e o templo de Salomão é destruído. Em 538 a.C., houve o decreto de Ciro, em Isaías 44, 26 a 28. Este rei persa dividia seu reinado com Dario, o rei Medo. Porém, era mais poderoso, e Israel profetizou a respeito dele aproximadamente 150 anos antes. E os profetas contemporâneos foi o profeta Ageu e Zacarias. Em 536 a.C., começou o reinado, o império Medo-Persa. E houve a validação do decreto de Ciro. E a partir de então, houve a volta do primeiro grupo de exilados, sendo o maior grupo com cerca de 50 mil judeus, regressos conduzidos por Zorobabel, um grande líder judeu profetizado por Daniel e Ezequias. Houve também a reconstrução do templo, relatado em Esdras e Neemias, que foram os profetas contemporâneos. Em 457 a.C., houve o segundo grupo de judeus regressos, com Esdras, que trouxe reforma religiosa e reuniu o cânon bíblico, quase 80 anos depois do primeiro grupo regresso. Em 445 anos antes de Cristo, Neemias volta a Jerusalém, onde veio acompanhado um contingente de soldados persas, além de desafiar os judeus a reconstruir as muralhas. Aqui, a partir desse ano, começa o início da contagem das 70 semanas proféticas de Daniel, capítulo 9. E começa 7 semanas ou 49 anos. Essa contagem é uma contagem profética que Daniel faz até o final do tempo, até que Jesus volte. Essa contagem se inicia com a reconstrução dos muros da cidade. 70 semanas de Daniel. No original, a palavra semanas é igual a 7. Ou seja, são 70 vezes 7. Se refere a semanas de anos, dando um total de 490 anos. 424 a.C., período do último profeta conhecido na Bíblia, que foi Malaquias. Depois dele houve um período de silêncio, chamado de período interbíblico. Em 420 a.C., o terceiro grupo de judeus regressa à sua terra. E aqui começa a contagem das 62 semanas de Daniel, ou 434 anos. Em 396 a.C., abrange desta data até os dias da morte de Cristo, segundo a profecia. O Messias morreria antes da destruição de Jerusalém, que de fato se cumpriu. Em 333 a.C., o domínio grego chega à nação de Israel. O domínio grego era comandado por Alexandre o Grande, que quando morreu seu reino foi dividido por 4 generais, onde os mais importantes deles foram Ptolomeu e Seleucida. Houve também um tirano chamado Antíoco Epifânio, que sacrificou porcos no altar e destruiu o templo de Salomão, reconstruído nos tempos de Esdras e Neemias. O domínio grego foi de grande importância cultural e linguística, que contribuiu para a propagação do evangelho para o mundo, de forma exata, devido à riqueza de vocabulário, a fim de que não houvesse segundas interpretações, pois a língua grega possibilitou a mensagem com significados exatos em cada palavra. Em 167 a.C., houve a revolta dos Macabeus e Asmoneus. Famílias cansadas do domínio grego tiveram um pequeno período como Palestina independente. Em 63 a.C., houve o Império Romano, trouxe unidade política e infraestrutura. Em 40 a.C., Herodes o Grande reconstruiu o templo por interesse político. Aqui começa o tempo indeterminado, era da igreja, morto o Messias, descrito em Daniel 9:26. Em 4 a 7 a.C. foi o período em que realmente Jesus nasceu, o período do reinado do Herodes o Grande. Em 38 d.C. veio a morte de Jesus. Aqui começa o intervalo entre as 69 e as 70 semana. Esse período segue indefinido e já ultrapassou 2000 anos. Enquanto Israel é rejeitada, a igreja dos gentios é formada e arrebatada para os céus. Nós estamos no último segundo.
E segundo as profecias, esse período indeterminado é o tempo da dispensação da graça dos gentios. Então que nós possamos aproveitar esse período e buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. Em 43 a 66 d.C., Mateus foi escrito em aramaico, tradução para o grego, com foco nos helenistas, de 55 a 65 d.C. Aqui houve a destruição de Jerusalém e do santuário, descrita em Daniel 9:26. Em 70 d.C., Tito, general romano, invade e destrói o templo. Matou 110 judeus, onde estes foram espalhados, ficando sem terra e sem nação. Em 476 d.C., termina o Império Romano. Em 634 d.C., a Palestina fica sob domínio otomano turco. A aliança foi firmada. Está escrito em Daniel 9:27, a profecia. Em 1922 d.C., houve o pretoriado inglês, que se estendeu de 1922 a 1948 d.C., onde os ingleses cuidavam da Palestina por um breve momento. Várias nações se reuniram para discutir sobre o assunto e ver se Israel deveria voltar a ser uma nação independente ou não. E com um voto decisivo de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, Israel voltou à sua terra natal e se estabeleceu como nação novamente. Agora falta a parte decisiva, que é o seu avivamento espiritual. Em 1945 d.C., houve o Holocausto de Hitler. Em 1948, Israel como nação até hoje. E depois, quando finalmente o ponteiro do último segundo se voltar para meia-noite, a igreja é arrebatada. E aqui começa a contagem da uma semana, descrita por Daniel, ou 7 anos. Não começa enquanto Israel estiver fora da sua terra natal. E hoje nós podemos ver que essa profecia está sendo cumprida. Todo o povo deverá ser reunido de todas as nações. O arrebatamento acontece em Apocalipse 4:1, Tessalonicenses 2:7-8. Aquela que resiste será retirada e o anticristo se manifestará. Haverá falsa paz pelo anticristo, que fará acordo de paz com Israel, mas que na metade desse tempo quebrará esse acordo e começará a perseguição contra eles. Esse período de grande tribulação é para o povo de Israel, para purificá-los e acordá-los. E depois vem a batalha do Armagedon. Será onde será a segunda volta de Cristo, vindo dos ares. O famoso dia do Senhor, quando as nações do mundo se levantará contra Israel, e Deus intervirá, e os judeus entrarão no período do milênio. Enfim, a era vindoura, o milênio, onde Cristo reinará sobre a terra por 1000 anos, e tudo será consumado.